Nosso encontro agora é com ele, doutor Paulo Borges, presidente da Comissão de Prerrogativas de Aparecida de Goiânia e vice-presidente do Auxílio ao Advogado do SDP, Sistema de Defesa de Prerrogativas. Doutor Paulo Borges, que prazer. Esse é o nosso segundo encontro, não é? Exatamente. Já tivemos um encontro lá no outro estúdio. Exatamente. É um prazer enorme estar aqui novamente com Vossa Excelência. Paulo, você tem um apelido que eu sempre achei super interessante, o Rei do Alvará. Por que esse apelido chegou em você? Para falar a verdade... Você é o Rei do Alvará de Goiás? Para falar a verdade, esse apelido específico foram os próprios clientes que colocaram. E você era bem mais novinho, né? Você lembra ter uns 15 anos isso, uns 10 anos. Não, para falar a verdade, então uns 12, né? Que eu só tenho 12 de advocacia, mas já eu acredito que uns 8 anos para cá que começou eu ter esse apelido, né? Uhum. Ou o pessoal me chama de presidente ou Rei do Alvará. Mas a modéstia é firme aí. Irmão, você está, em falar em presidência, você está como presidente da Comissão de Defesa de Prerrogativas lá em Aparecida de Goiânia. Exatamente. Um lugar que mudou o perfil completamente nos últimos 15 anos, né? Sim. Que é mais ou menos o tempo que você tem de advocacia, de atividade. Isso. Como é que tem sido esse ambiente lá? Como é que as autoridades têm lidado com o advogado? Para falar a verdade, eu vou especificar de um modo mais brando, meu presidente, Sebastião Justo, me deu autonomia total para resolver qualquer questão de prerrogativa de Aparecida de Goiânia. Então, a partir de 2021 para cá, a gente está pegando em cima e firme contra qualquer violador de prerrogativa. Então, hoje em Aparecida, dificilmente você vai escutar que algum advogado, seja no delegacia, onde for, no previdenciário, no trabalhista, no cível, dificilmente você vai escutar que algum advogado tenha tido as suas prerrogativas violadas, né? O interessante é que eu acompanho vocês, muito das suas operações, tem muito colega voluntário, né, que comparece junto com a equipe de prerrogativas. Vocês não estão só com a comissão, né? É que, para falar a verdade, esses cargos da OAB, a gente não recebe remuneração nenhuma, né? É um cargo porque você quer ajudar o próximo, igual a prerrogativa mesmo. Eu mesmo me sensibilizo bastante com os jovens advogados que sofrem em não saber pela questão de experiência, ou então não ter passado aquele momento, um sufoco de uma violação prerrogativa muito grande, né? A pessoa acaba se abalando psicologicamente, aí a gente entra em cena para poder ajudar tanto mentalmente, psicologicamente e processualmente o advogado, né? Doutor, e esse desejo de ajudar o advogado mais jovem, e não é só uma questão de idade, né? O seu forte é o direito criminal, são as incidências no sistema criminal. Tem aquele colega advogado também que migrou. Ele era do trabalhista, era de família e de repente se apaixonou pela atividade criminal, a advocacia, a defesa criminal, não é isso? Exatamente. Então, foi essa paixão por ensinar, por apoiar, que trouxe você para a vice-presidência do auxílio da advocacia? Sim, exatamente. Como é que funciona? O que acontece? Eu estava fazendo o plantão da seccional, né? Querendo ou não, a gente tem um pouco de habilidade nessa questão de prerrogativa, de resolver soluções referente quando se trata do sistema prisional, né? Então, eu acabei conversando com o nosso presidente do sistema de prerrogativa, com o Alexandre Pimentel. Ele falou assim, é o seguinte, vamos criar uma comissão e colocar você como vice, especificando lá que vai ser de auxílio à advocacia, justamente para trazer a minha experiência para os jovens advogados, explicar de que maneira que tem que resolver tais situações, porque às vezes o advogado, ele acha que está numa situação de prerrogativa, mas não é prerrogativa. É só uma questão de alguém chegar, isso não é prerrogativa, mas a prerrogativa está aqui para poder te ajudar de um jeito ou de outro. Sendo prerrogativa ou não, a gente vai ajudar qualquer advogado do Estado. E a outra questão que você falou, que muitas das vezes acontece um chamado no plantão para poder ir ajudar algum colega que está tendo a sua prerrogativa violada, e aparecem outros colegas, é porque a advocacia está começando a entender que é a união que faz a força. A partir do momento que os advogados se unir, a nossa prerrogativa vai ter mais validade ainda. E tem um pouco daquilo, né? O pessoal vê que vai dar boró, que vai complicar, já pega mais leve com o colega, né? Que para falar a verdade hoje está complicado. Quem violar a prerrogativa, infelizmente, a gente vai ser árduo na luta contra os violadores.
Os violadores vão ter que entender que tem que respeitar o advogado no estado de Goiás. O pessoal fala de uma legislação um pouco mais dura, mas já existe legislação suficiente para defender as prerrogativas do advogado, não é isso? Sim, com certeza, mas é porque eu até não falando mal de colegas anteriores que cuidaram da prerrogativa, mas antigamente a gente acabava o quê? Acontecia um problema com um policial, acontecia um problema com qualquer pessoa que fez a violação de prerrogativa. Um servidor público, um juiz, um promotor. Em geral, juiz, promotor, a gente acabava deixando para lá de fazer uma representação criminal contra essa pessoa, mesmo ela violando a prerrogativa, latente contra qualquer colega, que às vezes o próprio colega se sente na violação, mas ele não quer representar e tal. Aí a gente acabava, não, ó, houve entendimento ali, acabou. Hoje não, o entendimento é que se houve a violação, vai haver representação, vai haver realmente processo criminal contra essa pessoa, justamente para servir de exemplo para que quem mexer com o advogado está mexendo com todos, não só com um. Doutor Paulo, você sempre teve esse temperamento forte. Eu falo porque eu me lembro de você desde de garoto, quando você chegou na UAB. O ruim de ser velho é isso. Não estou velho, mas estou experiente, né? É que a gente se lembra da chegada dos colegas. Sim, sim. Seu temperamento sempre foi firme. Eu me lembro também das prerrogativas te apoiando. Depois eu quero que você fale um pouco sobre isso. Sim, ótimo. Né? E das defesas que você fez de alguns advogados. Vamos passar por isso. Mas eu estou pensando aqui naquele profissional, naquele homem, naquele colega, naquela mulher, que é um pouco mais reservado, é um pouco mais intimidado, ele não tem essa vertente de força, de combate, de conflito. Como é que essa pessoa se garante na prerrogativa? Para falar a verdade, todo advogado, né, independente de experiência ou não, ele tem que dominar a técnica. Ele tem que dominar a técnica, teoria, jurisprudência. Inclusive, quando vai fazer uma audiência, é bom você fazer uma análise de perfil do promotor ou do juiz para saber qual o entendimento sobre tal tema, aquele que você vai fazer a audiência, justamente para quando chegar lá na audiência, ele saber o que ele vai fazer na audiência e quais são as prerrogativas que ele pode ter que podem ser atingidas ou violadas justamente referente à audiência. Então, você crê que a convicção e o preparo e o preparo para aquele evento que ele está indo já é o início da defesa da prerrogativa. Exatamente, com certeza. Porque se alguém pisar, ele sabe. Exatamente. A partir do momento que ele entra ali, ele se impõe. Inclusive, ele tem que saber na ponta da língua referente ao Estatuto da Ordem dos Advogados, para ele saber qual o direito que ele tem. Porque se o advogado não sabe o direito que ele tem, como que ele vai defender alguém, um cliente dele, sem saber o direito que ele tem numa audiência? Quantos por cento das defesas de prerrogativa ela vem mais em razão da timidez do colega advogado por, inclusive, não saber os seus direitos, as suas prerrogativas? Para falar a verdade, é quando você vai numa audiência, vamos supor, um tribunal do júri, aí o advogado, às vezes, não sabe, ou inexperiente, ou então às vezes, por um receio. O promotor grita, ele senta. De um receio de ter um promotor bravo do outro lado, um juiz que tá mandando lá no tribunal do júri, aí ele acaba ficando tímido, fica com medo de questionar. Ah, mas se eu fizer esse promotor vai achar ruim. Ah, se eu fizer esse juiz vai achar ruim. Ele tem que entender que não tem hierarquia entre o advogado, o promotor e o juiz. Estamos no mesmo patamar. Então, tudo que ele achar que é violação ou algo que vai afrontar ele tem que colocar na ata, ele tem que esclarecer na hora. Mas não tem excesso, não tem uns advogados chatos, não, doutor? Em toda área tem cara chato, né? Eu sou chato, né? Você é chato, né? Em toda área tem chato, mas é por isso que justamente a gente dá prerrogativa, a gente trata todo mundo com muito, como é que fala, urbanidade, né? E explica pro advogado, de que forma que você chegou aí? Porque tem advogado também que pede a prerrogativa, chegou lá gritando, brabo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí, às vezes, a gente da prerrogativa tem que falar pro doutor... Pegou a carteira semana passada. Doutor, calma que não é assim que resolve, né? Não é assim dessa forma e tal. Aí também entra a questão referente ao auxílio da advocacia. Muitas das vezes eu tenho que explicar para o advogado que aquilo não é violação de prerrogativa em razão disso, daquilo, mas a OAB está ali para poder te assessorar da forma que você precisar. Independente se você sabe a área civil, trabalhista ou criminal, o que aparecer ali a gente resolve na hora para o advogado. Doutor, o senhor aparece para a imprensa e aparece para toda a advocacia defendendo advogados na Operação Veritas. Exatamente. Doutor, que ano que foi isso? Foi em 2022, aconteceu uma operação aqui no estado de Goiás, que foi uma das maiores operações que teve referente ao Brasil, que prendeu 16 advogados, né? Eles são acusados de
organização criminosa, associação tráfico. E eu advoguei para alguns desses advogados, auxiliei todos, né? E nessa época no início, assim que eles foram presos, o senhor foi um dos primeiros a chegar Exatamente. E tranquilizar os colegas. Exatamente. Você já tinha alguma função na OAB? Tinha, eu era presidente de prerrogativa de Aparecida de Goiânia. E como é que foi esse ambiente? E outra coisa, parece que o poder público se virou contra você também em determinado momento. Para te falar a verdade, Giovanni, eu já venho advogando para linhas advogados muito antes de ser presidente de prerrogativa. Justamente por eu bater nessa bandeira. Inclusive perante a OAB, no Comissão de Ética. Isso, perante a OAB, Comissão de Ética, eu já venho ajudando e eu ajudo gratuitamente. Eu não cobro dinheiro de colega de advogado. Eu ajudo eles todos gratuitamente. Não vai ter um qualquer que vai falar aqui que eu tenho que cobrar dinheiro. Eu tô com uma parcela do meu carro para pagar, posso contar com a ajuda do senhor? Se virar um processo, você pode ir para mim. Você manda para mim. Aí, essa Operação Veritas, ela ficou um pouco marcada porque, justamente por essa luta minha de prerrogativa, alguns colegas que foram presos, sem eu nem conhecer eles, não conhecia basicamente 80% dos colegas que foram presos, uns eu conhecia, o outro por escutar no grupo, de WhatsApp, isso, aquilo. No momento que aconteceu a operação, eles pediram para poder me ligar, para mim lá acompanhar, conversar com eles. Alguns queriam me contratar, queriam me dar dinheiro. Eu falei assim, ó, eu sou pró-advocacia, vou ajudar vocês e eu não quero um centavo de seu ninguém. É assim que vai funcionar a minha advocacia. Vocês querem que eu advogue? Quero. Tanto é que, posterior, né, tinha um colega nosso ali respondendo 7 tráficos, 8 tráficos, 5 tráficos, né, fosse somar uma condenação de a organização, tráfico e associação ia dar 30, 35 anos, 25 anos de cadeia, né? E eu fiz um HC, onde eu tive êxito lá no STJ, que eu consegui fazer o trancamento do processo referente à parte do tráfico, que era a parte que mais pesava o processo. Inclusive o processo nasceu morto por N questões de violação de prerrogativa, mas isso ainda não aconteceu, mas eu vou anular esse processo ainda por total. Mas ainda não aconteceu, vai acontecer. Agora a parte do tráfico eu derrubei. Ainda teve a questão do Poder Executivo ter ficado um pouco meio revoltado com essa questão, né? Na época até o governador falou lá que tava, que essa decisão era uma afronta à polícia e tal, mas infelizmente a lei. O STJ, a polícia tem que prender certinho, né? Exatamente. Existe a lei e ela tem que ser cumprida. Né? Porque se for deixar a investigação correr de qualquer forma, vai todo mundo ficar preso. Doutor, quais são, na sua perspectiva, quais são as principais, mais comuns agressões à prerrogativa de advogados que nós temos aqui no estado de Goiás? Para falar a verdade, são perseguições que um advogado ou outro sofre. Às vezes o advogado foi na delegacia lá e acabou alguém não gostando dele, ou então ele fez algum ato que alguma pessoa grande não gostou dele. Eu não tô isentando que existe colega que possa estar fazendo coisa errada, isso, aquilo, sem sombra de dúvida. Mas tudo tem que ser investigado. Existe a lei, existe o procedimento, a forma que tem que ser investigado. E simplesmente, quando se trata de advogado, eles pulam lá do começo, já para o final, mandam para o judiciário, às vezes o judiciário aceita ou não. Aí o advogado acaba respondendo um processo para ele lá na frente ser absolvido. Dentro do padrão da OAB, nós temos a comissão de ética, que muitas vezes ela tem um caráter punitivista. O senhor tem visto com que olhos essa questão do nosso comitê de ética? Para falar a verdade, eu acho necessário sim essa questão da comissão de ética, ela realmente ser dura, né? Porque, para falar a verdade, o advogado tem que entender que ele tem que trabalhar de forma ética, porque ele está tratando com uma pessoa humana, uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que às vezes contrata ele com pouco dinheiro, com dinheiro esforçado, aí paga ele tem que ser ético na profissão dele. Ele tem que explicar para o cliente o que tem que ser feito, de que forma que ele está trabalhando, as maneiras de atuação dele. Aí muitas das vezes acontece de um colega ou outro, especialmente falta de ética também entre advogados, né? Que fica essa guerra fria da advocacia, ainda mais na criminal, que eles falam negócio de atravessamento e tal. Às vezes um cliente esperto, Diogo, não sei se eu posso falar, algum cliente esperto aí, ele tem 10 advogados de alto nível sem pagar um centavo, justamente porque ele cria uma vinculação com vários advogados trabalhando. Aí o advogado tem que entender que isso também entra na seara da ética, porque às vezes você dá um palpite num trabalho de um colega,
você acaba, até na área criminal, fazendo com erro risco ou não, de vida ou não, né? Porque você vai dar um palpite aqui, porque talvez ele vai me contratar. Realmente, a comissão de ética tem que pegar firme nisso. Doutor, é muito comum nós termos acusação de advogados que não estão defendendo o criminoso, mas estão sendo usados como instrumento de participação da atividade criminosa, trazendo informações ou utilizando das suas prerrogativas para que alguma parte, algum engendro da atividade criminosa ocorra. Como é que o senhor enxerga isso? É real? Ocorre? Qual tem sido a incidência? Não, até agora, nos eventos que o senhor teve acesso... Isso existe, Giovanni. Realmente já ficou comprovado que as pessoas de má índole, né? Que às vezes o advogado advoga para a área criminal, mas são pessoas que cometeram fatos esporádicos. Mas realmente tem essa questão de pessoas que dão a questão de facções, aqui estão contratando advogados para passar recados, isso, aquilo. Mas só que acontece, muitas das vezes são advogados jovens, que o advogado jovem, ele não tem noção do mundo, ele não sabe gíria, ele não sabe quais são as palavras do mundo do tráfico, não sabe quais as palavras do mundo do crime, né? A Operação Vetos é um caso, basicamente isso. Teve uma advogada lá que era evangélica, ela repassou um recado que eu leio o recado, para mim é um recado normal. Se você lê um recado normal, para a polícia, ela é criminosa porque ela falou sobre carro. Você fala em recado, eu já lembro The King of the Power. The King of the Power, the best. The best. Doutor, chegamos no final, aí a câmera tá contigo. Dá uma mensagem bacana aí pra gente. Ó, para falar a verdade, a advocacia criminal especialmente não é uma profissão fácil. Mas mas é exatamente o que eu vou falar. Não pode ter vergonha, não pode ter medo. E primeira coisa é ter urbanidade. É chegar num local, conversar com todo mundo, tratar todo mundo de igual para igual. Essa questão de arrogância na advocacia, isso não existe. Você tem que tratar pessoas basicamente igual minha mãe ensinou. Tem que olhar a pessoa olho no olho, pegar na mão, tratar todos iguais. Aí, a partir do momento que você seguir isso na sua vida, a advocacia, ela vai crescer, você vai conseguir frutos e sempre trabalhar basicamente buscando a justiça. Seja ela benéfica para você ou não, mas para o seu cliente, justamente o direito. Porque às vezes a pessoa ela acha que o advogado criminalista defende o bandido. Não, a gente defende direitos individuais de cada um, que são fundamentais, que está na Constituição. E outro, a gente é indispensável à justiça. Então não tem como ninguém falar que o advogado não é essencial à justiça. Então os violadores têm que entender. Se mexer com o advogado, vai mexer com todos os advogados do Estado de Goiás. E a gente não vai deixar passar em branco. Vai ser representado sim. É isso aí. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.